Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos juntinhos, já é essa horinha da manhã, para alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. Essa palavra poderosa que traz esperança, vida, que transforma, que liberta, que sara, que salva. E nesta manhã nós teremos para a nossa devocional, para o despertar da fé, o seguinte tema: o fogo de Deus que não destrói, transforma. E este tema, ele está baseado em Hebreus, no capítulo 12, versículo 29. E eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, vai compartilhando nas suas redes sociais, vai levando a palavra de Deus para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, para que você possa receber todas as manhãs um despertar da fé. Então nós vamos, nesse momento, vamos começar a refletir sobre esse texto que nós vamos ter de Hebreus 12, 29, porque nós vivemos em um tempo em que muitos desejam as bênçãos de Deus, mas poucos querem lidar com a santidade. Hebreus, ele nos lembra que o mesmo Deus que salva, consola, o mesmo Deus que restaura, ele também é fogo consumidor, mas não para nos afastar dele, mas para nos transformar. E essa palavra ela vai entrar no nosso coração pela fé, porque nós vamos ouvi-la. E a fé, ela existe quando nós escutamos a palavra de Deus. Segundo a própria palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós temos o texto sagrado que diz o seguinte, em Hebreus capítulo 12, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e pensamos logo em juízo, em julgamento, em destruição. Mas nós precisamos compreender, na verdade, que esse fogo aqui é para tirar as impurezas que tem nas nossas vidas, para transformar, para mudar, transformar o nosso caráter, nos transformar em uma nova criatura. E quando nós observamos esse texto que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 12, versículo 29, o nosso Deus é fogo consumidor. É interessante, irmãos, quando o oleiro termina de moldar o vaso, ele não coloca o vaso direto para uso, não. O barro ainda está muito frágil. Só depois de passar pelo fogo, nesse forno, numa temperatura elevadíssima, esse vaso ele vai ficar firme, resistente e útil. O fogo, ele não vai mudar o formato do vaso, mas ele vai definir a resistência dele. Então veja só, é moldado, vai para o fogo. E o fogo é que vai trazer a resistência para aquele vaso. Assim também é o fogo de Deus. Não anula quem somos, mas nos fortalece. Ele fortalece quem ele nos chamou para sermos diante dele. E quando nós observamos isso, nós começamos a pensar assim: o fogo de Deus, na verdade, revela e remove o que não o agrada. O que é que esse fogo consumidor faz? Ele revela e ele remove aquilo que não o agrada. Essa é a função. Hebreus capítulo 12 fala de um reino inabalável, de tudo aquilo que pode ser removido. Quando nós observamos Hebreus 12, 27, diz assim: para que permaneçam as coisas que não são abaladas, para que permaneçam. Então veja como é interessante a gente olhar para aquela ilustração e entender que aquele fogo ele vai trazer resistência, para que aquele vaso permaneça, ele não se rache, não se quebre, para que ele possa ficar firme. Lá em Malaquias 3, versículo 2 e 3, diz assim: ele é como o fogo de ourives, o fogo que vai refinar o ouro. O fogo de Deus expõe o que é superficial. O fogo de Deus consome o que é impuro. Olha, o fogo de Deus preserva o que é verdadeiro. Isso é muito interessante. Deus não queima pessoas. Deus queima cadeias. Guarda isso no teu coração. O fogo de Deus não é para queimar pessoas, é para queimar cadeias, é para purificar, é para transformar, para que nós venhamos a ficar parecidos com Ele. Oh Deus, o fogo de Deus prepara para uma adoração verdadeira, um culto verdadeiro. O contexto do texto
que nós lemos aponta para reverência e gratidão. Por isso nós vamos ver em Hebreus capítulo 12, 28, a palavra de Deus que diz assim: sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. É assim que nós devemos estar na presença de Deus. E esse fogo consumidor nos prepara, nos deixa prontos para estar em condição de estar na presença de Deus. Romanos, versículo 12, versículo 1 diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então vejam como é interessante. Entreguem-se nas mãos de Deus e deixe que Ele trabalhe, que Ele traga à luz aquilo que não o agrada, que retire de mim e de você aquilo que Ele não quer que esteja, que não é compatível com Ele. A santidade, ela não nos afasta de Deus, mas o pecado sim. A santidade nos aproxima com consciência, nos aproxima sabendo de quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos nos relacionando. Esse fogo, ele gera temor, e o temor gera uma adoração verdadeira. Então veja como é interessante essa palavra de Hebreus, esse fogo consumidor que nos leva à santidade, que nos purifica, que nos transforma. Esse fogo, ele não nos mata, ele nos transforma. E é muito bom quando nós ouvimos isso, a palavra de Deus, ela traz para nós essa transformação, essa palavra que nos renova a cada dia. Guarda essa palavra no teu coração. Ele é fogo consumidor, é Ele que vai tirar as impurezas das nossas vidas, é Ele que vai nos transformar em novas criaturas. Eita Deus, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem o melhor para nós. Por isso, deixa Deus queimar tudo que não agrada a Ele, que está ainda na tua vida. Deixa ser purificado. Entra em santidade com Deus. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Essa é a nossa reflexão de hoje, do despertar da fé. Olha, dia abençoado. Fica com Deus.